Boa noite, bancários e bancárias. Eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate e hoje nós vamos falar sobre a situação das mulheres na categoria bancária, sobre uma audiência que a gente teve com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, que é ligado diretamente à Presidenta da República, que tem uma ministra, a ministra Irine. E a gente também vai conversar um pouco sobre a situação dos empregados da Caixa Econômica Federal. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a situação dos empregados da Caixa Econômica Federal, algumas demandas que nós levamos lá para o vice-presidente de gestão de pessoas, que teve uma mudança recente. E nesse primeiro bloco, nós vamos conversar aqui com a Deise Recuaro. Boa noite, Deise. Obrigada pela presença. Obrigada. A Deise é secretária de Políticas Sociais da Contraficute, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e das Trabalhadoras do Ramo Financeiro. Nós hoje temos uma categoria em nível nacional que soma aí quase 470 mil trabalhadores e esta categoria está representada aí entre homens e mulheres, em torno de 48% de mulheres e 52% de homens. Deise, como é que está a situação das mulheres na categoria bancária? A gente sempre tem falado que as mulheres estão ganhando menos que os homens. Qual é essa diferença? Que problemas mais que você percebe lá na Secretaria de Políticas Sociais da Contraf? Que debates que permeiam a mesa de negociação de igualdade de oportunidades? Conta um pouco para a gente, vamos conversar um pouco sobre a situação aí das mulheres no mercado de trabalho bancário. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, eu acho um momento bastante importante, esse momento bancário, essa oportunidade de falar de temas tão pertinentes, porque como você disse, Juvândia, nós somos metade da categoria praticamente, Você disse 48%, isso na média geral, mas se considerar, por exemplo, a nossa participação em bancos privados, nós somos 51%, da categoria, quer dizer, é uma participação bastante expressiva. Em pouco tempo as mulheres entraram com bastante força no mercado de trabalho bancário. Agora a gente tem uma triste constatação e um diagnóstico que se repete há um bom tempo. Você se lembra muito bem, a gente iniciou há muito tempo esse debate, e em 98 a gente fez do tema de igualdade de oportunidades e com foco na questão de gênero, eixo de campanha, Então, desde lá a gente vem acompanhando e constatando um problema que a gente sabe também que é um fenômeno mundial, Isso também explicado pela divisão sexual do trabalho, mas as mulheres na categoria ganham em média menos 24% do salário do homem, Isso na média geral. E também numa pesquisa mais recente, a pesquisa de emprego e desemprego que a Contraf e o Diese fazem, nós constatamos que as mulheres estão entrando no mercado agora, na rotatividade, na grande rotatividade que tem na categoria também, as mulheres entram ganhando em média 30% menos que os homens, Quer dizer, essa diferença ainda aumentou. Então, entrando homens e mulheres na categoria, mas as mulheres ainda ganhando menos 30% que os homens. Só explicar uma coisa, a Deise falou que o tema igualdade de oportunidades virou eixo de campanha lá em 98, e a partir daí a gente começa a fazer um processo de negociação mais, de uma divulgação maior. Então, explicar para as pessoas o que é eixo de campanha. Quando um tema vira eixo de campanha, a campanha nacional tem quase 100 itens de reivindicação, E o que é eixo? Não dá para você divulgar os 100 itens com o mesmo destaque. Você escolhe, e a gente escolhe aí dos temas da pauta de reivindicação, uns 6, 7 temas em que a gente vai dar mais destaque, que a gente vai divulgar mais, que nós vamos cobrar mais na mesa de negociação. São temas que englobam outros temas, outras cláusulas. Então, por exemplo, a igualdade de oportunidades virou o eixo, significa o quê? Que o Brasil inteiro, os sindicatos vão falar sobre o assunto, vão cobrar a situação, vão colocar nos seus materiais. Por isso que é tão importante quando um tema vira eixo de campanha. Porque quanto mais destaque a gente dá, quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais a gente cobra, mais chances a gente tem de avançar nesse tema ou nesse conjunto de cláusulas que estão relacionadas àquele tema que a gente está falando. Então, a igualdade de oportunidades
tem um conjunto de reivindicações sobre o assunto, né? Que diz respeito a gênero, ou seja, a situação da mulher, da ascensão profissional, da diferença salarial. E aí, Deise, você estava falando da diferença salarial das mulheres no geral no mercado de trabalho bancário, que é de 24% menor que o salário dos homens, mas que isso acontece, inclusive, nas mesmas funções. Tem uma mulher e um homem exercendo a mesma função, naquela mesma função a gente constata, né, que tem uma diferença salarial. Você tem até me comentado aí de uma diferença por hora. Fala um pouco para a gente disso. Sim, nós participamos ativamente de uma pesquisa que chama o Mapa da Diversidade, né? Foi o resultado de uma ação conjunta entre vários atores, Ministério Público, movimentos sociais e a participação do movimento sindical, né, resultou aí num censo chamado Mapa da Diversidade, que traz esse quadro mais recente, né, porque nós também já tínhamos uma outra... Era um censo que mapeava a categoria em vários aspectos. Os bancários e as bancárias responderam, foram mais de 200 mil trabalhadores. Na folha bancária nós estimulamos, né, os trabalhadores e as trabalhadoras a responderem esse censo. Estava sendo feito pelos bancos, no acordo geral que a gente tinha feito, e a gente divulgou, estimulou, porque o resultado desse censo nos ajuda muito a cobrar dos bancos o avanço na igualdade de oportunidades. Exato. A gente tem que ter um diagnóstico, né? A gente já tinha um primeiro, que é uma referência, inclusive foi uma referência para o segundo, que era o rosto dos bancários, né? Já feito em 2000. Feito pelos sindicatos, pela Contrafe, exato, né? Pelo DIEESE e pela Organização Nacional dos Bancários. E esse segundo, ele tem um caráter de censo pelo volume e pela importância em termos de participação, que então envolveram 200 mil trabalhadores, graças a isso que você disse, graças ao empenho dos sindicatos em pedirem para os bancários responderem esse questionário. E ali a gente, por exemplo, né, divulgado que as mulheres em cargo de gerência, por exemplo, ganham em média R$10 a menos por hora trabalhada. Então, mulheres exercendo a mesma função de gerência, as mulheres têm uma remuneração por hora de trabalho R$10 menor que a dos homens, né? Exatamente. Isso é um absurdo, né? Uma coisa que é completamente descabida e, aliás, condenada pela Organização Internacional do Trabalho, que tem a Convenção 100 e 111 da OIT, que diz, fala da igualdade de direitos, de oportunidades, e diz que a remuneração tem que ser igual para o trabalho de igual valor, independente de gênero, né, raça, orientação sexual. A Constituição Federal que fala também do princípio da igualdade. Então, isso aí diz respeito a todo tipo de no cotidiano do trabalho, né, por exemplo, e aí a gente está aqui, né, e muitas bancárias podem estar vendo e pensando um pouco na sua situação, né, é sempre importante a gente refletir. Então, por exemplo, poxa, como é que isso impacta na minha vida, né? Como é que se impacta? Porque a gente também sabe que não é só o prejuízo financeiro que acarreta sobre as mulheres, né? As mulheres também são vítimas do que a gente chama da dupla jornada de trabalho, né? Então, ela tem que conciliar a vida profissional com a vida familiar. E também, mais uma vez, o movimento sindical bancário, especialmente aqui o Sindicato de São Paulo, é pioneiro em trazer um tema das relações compartilhadas, né? Por exemplo, a ampliação da licença maternidade e a proposta de ampliação da licença paternidade é uma ousadia, mas é também um debate importante para a gente pensar, por exemplo, como que essa mulher, quais as condições dessa mulher bancária hoje que está lá, e que muitas vezes não tem perspectiva de carreira. Porque outro dado também, Juvande, importante, é que aparece no Mapa da Diversidade, é que as mulheres elas têm uma vida útil no banco até os 34 anos de idade, a participação expressiva. A partir disso, cai de forma considerável. Então, assim, a partir dos 34 anos, as mulheres começam a sair em massa, assim, dos bancos, né? Então, assim, nós temos que pensar, quando a gente fala de encarreiramento das mulheres, e eu acho que a gente tem que pensar também essas relações compartilhadas, e o mais interessante de tudo, eu acho que tem um fenômeno novo, Juvândia, que quando as mulheres passam a reivindicar melhores condições de trabalho e a necessidade de conciliar trabalho doméstico, cuidado dos filhos e vida profissional, os homens também passam a reivindicar esse direito. Opa, eu também quero. Né? Porque assim, as mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres estão ocupando postos importantes no mercado de trabalho, porém, elas não querem também abrir mão
da maternidade ou não querem abrir mão do cuidado dos filhos, do cuidado doméstico, que é tão importante para a sobrevivência de homens e mulheres. Claro, a gente diz o seguinte, que os filhos não são das mulheres, os filhos são da sociedade. Não são só das mulheres, não são só dos homens, mas são da sociedade, porque a sociedade precisa disso, da família, precisam da reprodução, precisam que, né, para continuar, elas precisam. E a gente tem que cuidar. As sociedades que são desenvolvidas cuidam das crianças, dão valor às crianças e mantêm todos os direitos necessários para a criança se desenvolver emocionalmente bem, fisicamente bem. E isso significa a licença. Quando a gente fala da licença maternidade e da licença paternidade, você pega vários países que a licença maternidade e paternidade dura um período de, às vezes, 1 ano, e a mulher e o homem compartilham esse período, né, dividem o período, né? E eu acho que isso é fundamental para que as crianças tenham condição de crescer saudáveis. E a gente tem que pensar nas pessoas, porque o mais importante na sociedade tem que ser as pessoas, né? As pessoas e não as empresas, o lucro, porque sem as pessoas, né, o mundo não existe. E a gente tem que pensar na saúde das pessoas, no bem-estar, na qualidade de vida. Eu acho que assim, para a gente se tornar de verdade um país desenvolvido, a gente tem que colocar como prioridade os direitos das pessoas, nós temos que colocar como prioridade a qualidade de vida, e a gente tem que mudar um pouco esses valores que se tem hoje, né, e colocar as pessoas como uma prioridade. E aí, Deise, assim, eu queria comentar também, assim, a Contraf pediu uma audiência pública na Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que tem um programa bastante interessante, que tem feito uma série de iniciativas, e a gente está dizendo o seguinte, os trabalhadores têm que estar representados nesse programa, nessas iniciativas, porque é importante que o governo faça essa mediação, que cobre das empresas que pratiquem a igualdade, né, que cobrem, porque isso é nada mais, nada menos do que colocar em prática a Constituição Federal, né, a lei maior do nosso país. Agora, a gente estava lá contando um pouco do histórico da nossa categoria, de todas as lutas que a gente fez nesse período, da mesma temática de igualdade de oportunidades e falando para a Secretaria, que assinou um protocolo com a FENABAN, né? O protocolo foi divulgado aí no Diário Oficial da União, a gente já teve acesso ao protocolo e que nós queremos participar acompanhando que aquilo saia de um conjunto de intenções para um conjunto de ações concretas no dia a dia, em que a gente veja todos esses dados aí que ficou constatado no censo, no mapa da diversidade feito pela própria FENABAN, pelos bancos, essas diferenças salariais, esses problemas de ascensão profissional, que acontecem em banco público e privado, porque banco público também acontece problema, né? A gente vê a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e as bancárias, aqui em São Paulo mesmo a gente estava olhando quantas superintendências tem, e quantas, na Caixa, por exemplo, e quantas superintendências são ocupadas por mulher, só tem uma ocupada por mulher, né? Então, assim, como é que o que o banco vai fazer para que as mulheres possam ter a mesma igualdade de oportunidades, de ascender na carreira, de assumir as gerências de agência, de assumir postos importantes com salários maiores. Acho que a gente tem que cobrar, inclusive, principalmente dos bancos públicos, que têm a obrigação de cumprir, de melhorar essa situação de desigualdade, né? E um pouco disso que a gente foi levar lá para a Secretaria, essa necessidade dos trabalhadores estarem no processo de acompanhamento dessas ações, porque é a nossa vida que está em questão, né? Exatamente. Não, eu acho, você disse bem, Giovanni, assim, o que impacta na vida dos trabalhadores, em especial os trabalhadores bancários, o movimento sindical não pode se omitir, né? Então, quando a gente busca parcerias e quando a gente, por exemplo, quando a gente pede audiência na Secretaria de Política para as Mulheres, porque a gente acredita que lá é possível a gente desenvolver muitas ações e essas, em especial, que trata do protocolo de intenções, vai impactar na vida da trabalhadora bancária, então o movimento sindical tem que estar acompanhando de perto e nós queremos intensificar todas as ações que visam a diminuir essa discriminação, a diminuir essas desigualdades, né? E a promover uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade onde as pessoas possam viver mais tranquilamente também, né? Porque o ritmo de trabalho imposto, né, também
para ambos os sexos, né, homens e mulheres, tem sido desumano. Então, essa importância, eu acho que é importante o que você diz, né, da gente pensar de como também humanizar as relações de trabalho, né, humanizar essas relações de trabalho. As mulheres são protagonistas nisso, acho que até por um fator cultural, histórico, né, e de divisão sexual do trabalho, porque a gente, historicamente, a gente foi criada para cuidar e os homens para competir. Então, agora nós estamos chamando os homens para cuidar e competir menos e cuidar mais dessa sociedade e dos nossos filhos, enfim, de uma vida melhor para todos, né? Muito bem, eu queria agradecer aqui a presença da Deise Recuário, que é secretária nacional de políticas sociais da nossa confederação, a CONTRAF-CUT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que tem aí 108 sindicatos filiados e bancários no Brasil inteiro. Desejar boa sorte nesse trabalho e que o sindicato vai participar, acompanhar ativamente e ajudar nessa luta, porque a gente de fato tem que construir uma sociedade mais justa, aliás, uma sociedade justa, né, para todo mundo, sem desigualdade, sem discriminação, sem essas diferenças salariais que não tem sentido, que são descabidas. E obrigada, viu, Deise, pela presença. Eu agradeço também e parabéns aí pelo programa. Obrigada. Então, nós vamos agora, no intervalo, assistir um vídeo dos 88 anos do sindicato. Em seguida, a gente retoma falando com os bancários da Caixa Econômica Federal. Vou parar. A cabeceira do chefe. Pastelzinho e cerveja pra todo mundo, né? Isso aí. Pastelzinho e cerveja pra todo mundo, por favor. Então, seu Carlos, dessa vez o senhor vai se sindicalizar? Claro, qualquer hora dessas eu passo lá no sindicato. Amanhã tem assembleia depois do expediente. É que amanhã não vai dar, eu tenho aula de balé. Não, gente, falando sério, é que eu não vejo vantagem. Eu tô no banco há 8 anos e o que foi que o sindicato fez? Alguém pode me dizer? Chefe, a gente recebe participação nos lucros e resultados. E isso foi o sindicato que batalhou pra gente. Até ganhei uma graninha boa, mas também foi só isso. Eu não lembro de mais nada. Alguém lembra? Faz 7 anos que a gente recebe aumento real de salário. Tá bom, tá bom. Participação nos lucros e resultados, 7 anos de aumento real. Eu peguei bem essa fase. Mas fora isso, o que mais? Bom, o senhor é homem, talvez não pense muito sobre isso. Mas quando a sua mulher ficar grávida, já que ela também é bancária, vai ter 6 meses de licença maternidade. E também auxílio creche babá. Que absurdo! Isso foi o governo que deu. Nada, seu Carlos. Isso foi uma conquista do Sindicato dos Bancários. Só a gente conseguiu 6 meses pra categoria. E a 13ª sexta alimentação? Já esqueceu, seu Carlos? Tem outra coisa que quase todo mundo esquece, seu Carlos. Bancário é uma das poucas categorias com igualdade de direitos em todo o território nacional. Isso sim foi uma grande conquista. Tá bom. Mas além de participação nos lucros e resultados, 7 anos de aumentos reais, 6 meses de licença maternidade, auxílio creche babá, 13ª sexta alimentação e igualdade de direitos em todo o território nacional, tem mais alguma coisa? Vamos ter que falar aqui sobre a campanha contra o assédio moral? O senhor vai me dizer também que não sofre com as cobranças de meta. Seu Carlos, faz 88 anos que o sindicato existe. E não dá para dizer numa mesa de bar todas as nossas conquistas. Vamos, seu Carlos. O senhor tem que se sindicalizar. Aproveita, vem para as comemorações de 88 anos do sindicato. Eu tenho certeza que o senhor vai gostar. Ok, vocês venceram. Amanhã eu passo lá na Assembleia e depois vou no sindicato. E para comemorar, eu tenho crédito sobrando aqui no meu cartão VR. Eu pago a conta essa noite. A gente aceita com prazer. Até porque esse vale-refeição também foi conquista do Sindicato dos Bancários. Isso também? Não acredito. Então vamos comemorar. O garçom, desce mais um aí, por favor. Nós estamos aqui de volta ao Momento Bancário em Debate e a gente vai conversar agora com os empregados da Caixa Econômica Federal. Está aqui comigo Kardec, que é empregado da Caixa, diretor aqui do sindicato. Boa noite, Kardec.
Boa noite, Juvândia. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. Bom, então nós tivemos na Caixa Econômica Federal, a gente viu recentemente várias mudanças. A mudança na presidência, a mudança em várias vice-presidências e nós temos vários problemas também acontecendo nos locais de trabalho, precisávamos discutir isso com o banco, né? Assuntos importantes. Por exemplo, nós assinamos um instrumento de combate ao assédio moral, resultado aí da luta que nós fizemos na campanha salarial passada, assinamos com a Caixa Econômica Federal e nós temos conversado com todos os bancos que assinaram esse acordo, com os que não assinaram para assinar e com os que assinaram, nós temos conversado para aprimorar cada vez mais esse acordo e para que os bancos cumpram o acordo devidamente, levem a sério, façam as iniciativas que estão previstas lá no instrumento. Os bancos têm que informar o quadro de funcionários que não concordam, que condenam qualquer tipo de assédio moral, que não vão admitir. Essa é uma primeira coisa, uma declaração explícita do banco para todos os empregados. Isso a gente foi cobrar de todos os bancos. Outra coisa é o prazo, que os bancos cumpram devidamente os prazos. E outro ponto que a gente tenha, que iniciativas nós podemos fazer para, de fato, acabar com o problema, para evitar que o assédio moral aconteça, para prevenir, para melhorar o ambiente de trabalho. Essa é a preocupação do sindicato e é o diálogo que a gente tem tido aí com vários bancos. Esse acordo tem funcionado bem em alguns bancos, né? Ainda precisa ser aprimorado, não está funcionando tão bem em outros, e a gente tem cobrado aqui, fomos conversar com a Caixa, um dos pontos da nossa conversa tem muitos problemas nos locais de trabalho, em especial nas agências, muita pressão sobre os funcionários e essas reclamações chegam ao sindicato, às vezes não vêm registradas lá no instrumento, mas nós precisamos que os bancários façam a denúncia. Mesmo que vocês não se identifiquem, vocês podem fazer a denúncia para o sindicato. O sindicato vai ao local de trabalho, vai verificar realmente se procede aquela denúncia. O que nós queremos é melhorar o ambiente de trabalho, isso vai ser bom para todo mundo, né? E o novo vice-presidente de gestão de pessoas da Caixa, né, foi quem nos recebeu e nós levamos lá um conjunto de reivindicações, de problemas aqui da nossa base, que precisavam ser solucionados, que nós vamos cobrar do banco uma resposta para esses assuntos. Um deles é como melhorar o instrumento como pôr em prática, né, de uma forma mais eficiente o instrumento de combate ao assédio moral. O que a Caixa está fazendo para que esse acordo seja cumprido? E a Caixa nos falou, né, Kardec, que fez uma cartilha, fez a declaração. A Caixa coloca que, após eles assinarem esse acordo conosco, eles já fizeram uma cartilha e passaram para todos os empregados. Fizeram uma CI também. Uma CI, exatamente, comunicando o acordo que eles fizeram com os sindicatos. E aí, assim, para que isso efetivamente funcione, nós temos que pedir para os empregados que acionem os seus sindicatos, não só aqui em São Paulo, mas, né, assim, em todo o Brasil e tudo mais, para que os sindicatos fiquem sabendo que nós temos esse instrumento. Então, assim, a gente quer que os empregados denunciem e avisem os sindicatos do que está acontecendo em suas unidades. É importante, né, Kardec, ressaltar o seguinte, tem bancário que fala para a gente, mas eu tenho medo de me identificar, eu tenho medo de perder a comissão, sofrer retaliação, posso fazer uma denúncia anônima? Pode. Inclusive, foi um dos assuntos que nós fomos conversar com a Caixa, já conversamos com outros bancos. Se o empregado fizer a denúncia anônima, uma das coisas que nós conseguimos na reunião a Caixa tem o mesmo compromisso de apurar a denúncia, de punir, né, de tomar as providências, ou seja, de reorientar. Às vezes precisa ser feita uma reorientação, precisa ser feita uma mudança da pessoa, daquele ambiente, daquela agência, ou uma punição mais grave, dependendo da falta que a pessoa está cometendo, né? E dependendo da condição do interesse da pessoa de mudar, dos compromissos que ela vai assumir para fazer essa mudança.
Porque nós não criamos um instrumento para sair punindo as pessoas, criamos um instrumento para melhorar o ambiente de trabalho e para evitar que o assédio moral aconteça, para acabar com o assédio moral na categoria. E a gente está cobrando, está dizendo assim, olha, a Caixa assinou o acordo, então tem que acabar assédio moral na Caixa, Bradesco assinou o acordo, tem que acabar assédio moral no Bradesco, Itaú assinou o acordo, tem que acabar assédio moral no Itaú. Para isso, gente, vocês têm que fazer a denúncia. Pode denunciar, seja lá quem for, não importa a hierarquia, tem que denunciar. Se está acontecendo assédio, tem que denunciar. Aí eu posso fazer de maneira anônima? Pode. Foi um compromisso que nós arrancamos da Caixa, a gente já tem compromisso com outros bancos nesse sentido, mas mesmo assim o sindicato vai apurar, porque a gente também não vai deixar que alguém use o sindicato para prejudicar um colega de trabalho que não está fazendo nada de errado. Nós não vamos ser instrumentos, né? Muitas não vezes ser usado até para prejudicar uma pessoa. Exatamente. Muitas vezes tem algum tipo de né? Picuinha numa unidade ou coisas do tipo. Então, de qualquer forma, a gente vai lá, vai averiguar, vai conversar com as pessoas, ver o que realmente está acontecendo, para poder fazer o levantamento e levar para a Caixa e tentar trazer uma solução que seja bom para todo mundo. E o que a gente tem dito para os bancos o instrumento tem obrigações tanto para o sindicato quanto para os bancos. A nossa obrigação é encaminhar a denúncia, a nossa obrigação é fazer as denúncias, né, que são procedentes, também vão ser averiguadas pelo banco, mas depois do prazo, eles têm até 60 dias para apurar e para resolver o problema. Após esse prazo, se não resolveu e a gente sabe que tem um problema de assédio no local de trabalho, a gente vai tomar as medidas sindicais cabíveis, né? A gente não vai, se a empresa, porque tem gente que pergunta assim, e se a empresa não resolveu o problema? Se a gente perceber que as empresas, que aquela empresa não está levando o acordo a sério, não está resolvendo o problema, nós não vamos mais encaminhar nenhuma denúncia via programa e vamos para a ação sindical. Vamos direto para a ação sindical, até forçar o banco a resolver o problema. Né? Agora, tem bancos que estão levando o acordo a sério, entendeu? A gente tem aí, olha, nós temos, esse acordo tem funcionado bem no Bradesco, tem funcionado, por enquanto tem funcionado bem no Itaú, né? Inclusive corrigindo várias injustiças, resolvendo os problemas que são denunciados. E a gente está cobrando da Caixa que também funcione bem o acordo, que leve o acordo a sério, que ele funcione bem, que melhore o ambiente de trabalho. E vocês têm que nos ajudar a resolver esses problemas, né? Nos ajudar de que forma? Informando o sindicato, fazendo denúncia quando o problema acontecer, mesmo que de maneira anônima. Vocês podem fazer sem se identificar, que o sindicato vai acompanhar e vai encaminhar o caso de vocês. Agora tem um outro problema, né, Kardec? Vários pontos a gente levou lá para o vice-presidente da Caixa e cobrou soluções. Uma é o desrespeito à jornada de trabalho, ao ponto eletrônico. Ponto eletrônico, a gente pediu, inclusive, em cima do ponto, tem outros problemas com relação, por exemplo, aos caixas. Né? O caixa executivo hoje, além da tarefa que ele tem de atender o cliente, de repente, estar passando uma lote, que uma lote é um documento que vem além do atendimento ao cliente, ele tem também a tarefa de vender produto. Então, assim, aquela fila enorme, ele além de ter que autenticar e atender bem o cliente, ele tem que também tentar vender um produto. Então, assim, essa é uma das reclamações e a gente levou isso para eles e também é mais uma que a Caixa ficou de dar uma solução. Ou seja, o Caixa não é obrigado a vender produto, não está nas funções do Caixa. Isso que nós deixamos claro e a gente sabe que acontece em várias unidades. O Caixa tem que atender o cliente, tem uma fila grande, o cliente está lá pressionando o Caixa e se ele parar para explicar cada produto, para vender o produto, imagina, ele vai receber mais pressão, ele vai correr o risco de ter diferenças, né? Porque ele vai ter que ficar parando para vender, explicar o que é o produto e aí ele pode perder a concentração e ter diferença de caixa. Outra coisa que nós falamos em relação ao caixa é que às vezes o caixa, como o banco fez uma mudança, né? Aquela reestruturação, que os caixas, todo o trabalho feito nas redes, né? Nas retaguardas, são feitos agora ali na frente do cliente, e o cliente acha que aquela pessoa que está lá trabalhando, no fundo, o cliente acha que ele está enrolando e fica pressionando aquele caixa. E, na verdade, ele está tão assoberbado, tão cheio de trabalho, né? E o cliente não sabe. Porque, obviamente, porque o cliente entende que tem que ser priorizado o atendimento à fila. E é claro, né?
E aí o trabalhador não tem outra alternativa senão atender ali e fica sujeito a todo tipo de pressão do cliente. Esse é um problema também que nós colocamos lá. Exatamente. E a necessidade de ampliar o número de caixas, de valorizar o trabalho dos caixas. E pedimos, inclusive, a solução para a contratação de mais empregados, porque a gente acha que com mais empregados você tem condições de estar atendendo melhor a população e prestando um serviço melhor para todo mundo. E essa discussão aí do ponto eletrônico, Kardec, é importante a gente registrar, porque nós recebemos dos bancários também várias denúncias dizendo o seguinte, que eles têm que bater o ponto e continuar trabalhando, às vezes 2 ou 3 horas a mais, além do horário, sem o registro, que é totalmente ilegal, né? Trabalho gratuito, é totalmente ilegal. Não existe isso. E a Caixa, o vice-presidente e as pessoas, a assessoria que estava presente lá, se comprometeram a fazer o levantamento, a reorientar, e o sindicato também se comprometeu que vai denunciar todas as unidades onde está acontecendo esse problema. Vai colocar na folha bancária, unidade tal, e está tendo trabalho gratuito. As pessoas estão passando o cartão e vão continuar trabalhando. O sindicato vai fazer esse acompanhamento. É importantíssimo que você informe o sindicato onde está acontecendo isso, porque nós vamos fazer a denúncia lá na folha bancária, colocar o nome da agência, o nome do departamento, o nome da área meio que está desrespeitando o ponto eletrônico. Onde o gerente está pedindo para o empregado ficar além do horário, sem marcação de ponto, por favor, denuncie. No mesmo instrumento que vem para a gente falando a respeito do assédio moral, a gente pode receber esse... não precisa se identificar, basta você mandar a informação, o sindicato vai fazer a denúncia para a Caixa. Porque não existe, trabalho tem que ser remunerado, tem um contrato do trabalho, tem que ser remunerado, se fez hora extra tem que receber. Eu sei que há muita pressão nas unidades para não ter hora extra, e aí a Caixa, nós falamos para a Caixa o seguinte, tem que pagar as horas extras e tem que contratar mais empregados. Se estão trabalhando sem registro de ponto, é porque está faltando gente na unidade. Né? E tem, assim, além desse tipo de problema, tem outras duas coisas que eu queria colocar, Giovanni, que assim, que também atrapalha bastante o dia a dia do empregado, que tem tido muita reclamação com relação a vários sistemas que existem na Caixa, né? Que os sistemas não são integrados, então assim, muitas vezes para você atender um cliente, você tem que abrir 2, 3 telas para, de repente, alterar um endereço, mudar um documento, você tem que entrar em várias telas, porque se o cliente tem mais de um produto, o trabalho é dobrado, então assim... Gera um retrabalho, né? E demora, inclusive, no atendimento, numa coisa que poderia ser... feita de uma vez só. De uma maneira mais rápida, em uma única tela e alimentar todos os sistemas. Exatamente. Uma espécie de uma integração dos sistemas, né? Então a Caixa também ficou de fazer esse estudo. E aí, só para terminar, uma outra coisa que nós comentamos era com relação ao problema do deficiente visual, né? E a gente colocou, inclusive, que o nosso deficiente não tem como trabalhar dentro das unidades da Caixa, ele não tem o material adequado para o deficiente visual. Só que assim, e eles reclamam que eles não têm condições de participar de PSI, que é o processo seletivo interno, justamente porque não conseguem fazer os cursos que são oferecidos pela Caixa por falta de condições. Então, assim, também a Caixa ficou de avaliar isso e não exigir, pelo menos deles, algumas qualificações vindas com o objetivo de vinculadas à universidade, o que eles chamam de universidade de Caixa, né? Porque se ele não dá a ferramenta para a pessoa fazer o curso, não pode cobrar que ela tenha aquele curso. É totalmente injusto. E é um compromisso da Caixa adaptar os sistemas para que o deficiente visual... Exatamente. Por exemplo, curso de matemática financeira. A calculadora está lá no visor e a pessoa que tem... a pessoa com deficiência visual não consegue fazer esse curso. Você entendeu? E está exigido lá em algum PSI que tenha esse curso e isso aí é totalmente injusto. Se eu não te dou condições de fazer, eu não posso te cobrar. Ou ela retira essa exigência do PSI dessas pessoas com deficiência visual, ou ela dá o instrumento para que ela possa concorrer em pé de igualdade com as outras pessoas. Então, esse foi um dos pontos que a gente levou
que tem o compromisso de resolver. Nessa discussão da integração dos sistemas, isso que geram hoje o retrabalho, a Caixa diz que já tem um estudo e que isso deve mudar, deve ter uma mudança aí talvez nos próximos 60 dias já tenha uma mudança. Isso vai ajudar bastante na rotina do empregado, no desenvolvimento das tarefas, né? Vai otimizar mais o trabalho, porque realmente você, para fazer uma operação só, tem que abrir 4, 5 telas, é desnecessário e é muito cansativo. A gente também falou da saúde caixa, né, Kardec? Exatamente. Nós estivemos conversando a respeito do saúde caixa, que os bancários reivindicam a ampliação dos credenciados. Então, isso também foi colocado e eles... Atualização do site, porque o pessoal reclama que está desatualizado, entra no site, tem um hospital lá que está credenciado, quando chega lá no hospital, já não está mais credenciado e a pessoa chegou até lá, às vezes numa emergência, às vezes numa situação, né, que se ele soubesse antes, exatamente. Ou então você vai marcar uma consulta, num lugar que já está descredenciado, você passa perde muito tempo procurando, ligando para os lugares e quando você liga, consegue falar, você descobre que está descredenciado. Então, também vão levar o problema para o saúde caixa para ver se resolve o quanto antes. Acho que é importante assim, dizer para o empregado da Caixa que vocês têm que participar, manda as demandas aí para o sindicato, entra no nosso site, conversa com a gente, acompanha essas mudanças, principalmente em relação aos pontos que nós falamos aqui, mas e a outros que a gente não tenha mencionado, é importante a participação de vocês. Olha, para que o banco cumpra devidamente a jornada do trabalho, o ponto eletrônico, enfim, para que essas mudanças aconteçam, para que o acordo de instrumento de assédio moral seja cumprido, é importante a sua participação. É um apelo que a gente faz, vocês têm que participar fiscalizando o cumprimento desse acordo, denunciando onde tem problemas. O sindicato vai também, por outro lado, cobrar da Caixa a implementação do acordo, cobrar da Caixa o cumprimento do ponto, né, da jornada. Vamos continuar cobrando a contratação de mais empregados. E nós contamos com você, com a sua participação, para nos ajudar, porque aí sim nós vamos sair vitoriosos nessa nossa luta. Kardec, mais alguma consideração? Não, é exatamente isso que você falou. O nosso grande desafio é justamente tentar ajudar o empregado a ter uma qualidade de vida melhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos saber quais os problemas e aonde eles estão. Muitas vezes, porque nós somos poucos, né? E os problemas e a quantidade de agências e de empregados hoje é muito grande, então a gente muitas vezes não fica sabendo de problemas que acontecem no dia a dia. Então, por isso que nós precisamos receber essas denúncias e aí a gente pode trabalhar melhor para que isso realmente possa acontecer. Queria agradecer a presença aqui do Kardec, agradecer a audiência de todos vocês, convidá-los a assistir no próximo dia 17, o debate aqui que vai acontecer sobre os transgênicos, vai ser um seminário. Contaremos com a presença de João Pedro Stedley, do MST. Nós vamos discutir um tema que é importante para o Brasil e para a população. Então, agradeço a presença de vocês, um grande abraço, boa noite e até a próxima semana.